gostaria de saber sua opinião sobre a reivindicação dos governadores, os governadores que estão aí, como o Rio de Janeiro, mostrando uma fratura exposta enorme e as queixas dos governadores, parece que eles não têm responsabilidades com esse processo todo que eles estão apresentando ao governo federal. Bom, para começar, não são todos os governadores, são alguns e que enfrentam dificuldades nos seus estados em razão das suas próprias ações erradas. Não digo a maior parte, mas muitos estados, inclusive São Paulo, que geralmente é quem, pelo tamanho, é quem dá mais dor de cabeça para a União, está ok. Porque alguns perderam totalmente a noção da realidade. O caso do Rio de Janeiro, a pergunta é: a perda de arrecadação decorrente da queda dos preços do petróleo era imprevisível? Não era. Porque a despesa continuou aumentando como se os royalties do petróleo fossem permanecer do mesmo jeito que estiveram quando o petróleo estava a $100 pelo barril. Ou seja, não foi uma conduta responsável, de jeito nenhum. Outros estados, o Espírito Santo, que é bem ao lado, também tinha o mesmo problema de royalties, não teve a mesma ilusão, se comportou da forma reta e responsável, não tem problemas. Desta vez, não é um problema de endividamento, porque os estados têm limites a endividamento, é um problema de fluxo mesmo, de aumentar a despesa de pessoal, de contratar gente, botar gente para dentro, sem saber como é que vai pagar. E não tem como reduzir. Tem como reduzir os terceirizados, essas coisas, mas os comissionados. Os contratados não tem. E graças às negociações de dívida feitas no passado entre a União e os estados, não deixam os estados fazerem como outrora faziam, que é não pagar a União, dar o cano na União para arrumar dinheiro para fazer outras coisas. Como agora não pode fazer isso, a União tem capacidade de ir lá e tomar o dinheiro. Faltou dinheiro, o que nós estamos vendo acontecer em alguns estados, é não pagar a folha. É terrível. É terrível, porque eles criam uma exposição humana muito... Agora o culpado é o governador, não tem outro. Tá? Foi ele que criou essa situação, não é a União, não é a ganância dos bancos, nem nada disso, porque a despesa cresceu tanto. Tá? Tem um líder, tem um responsável. Tá? E a União precisa arrumar uma solução para esse povo. É difícil estruturar os incentivos inerentes a essa solução, porque se agora a União salva quem se comportou mal, como se nada tivesse acontecido, é uma punição para quem se comportou bem, e o que é injusto, obviamente injusto, com São Paulo, com o Espírito Santo, com outros estados que fizeram o seu dever de casa. Que história é essa? Quem não faz o dever de casa é quem ganha o prêmio? Então precisa haver incentivos e o contrário de incentivos para quem se comportou mal. Isso acho que é muito importante numa federação. A gente vê os dramas da Europa, não é isso? De quem se comporta mal, de quem se comporta bem, e como é que essas diferentes personalidades se coexistem numa federação. Mas existe uma pressão desses governadores, desse time de governadores, como se não tivesse saída para resolver a situação do que é mais básico, que é o salário de funcionário. Então, no caso do Rio de Janeiro, o governador não quer privatizar a companhia de saneamento. Ou seja, além de ter... Que seria uma saída para... seria um começo de saída, porque a União pode fazer como fez no passado, que é adiantar o dinheiro da companhia de saneamento, federalizando. Já perdeu a companhia de saneamento, o governador então faz com o dinheiro o que bem entender. Claro que o ideal seria no contexto de um programa onde ele vai botar as contas dele em ordem. A União fez isso com os estados em sucessivas rodadas ao longo dos anos 90, ali a partir de 93 até 98, várias rodadas de programas com os estados, onde comprou companhias estaduais, bancos, companhias de eletricidade e tudo mais, depois privatizou
é quando privatiza, faz um encontro de contas com os estados, mas arrumou os estados. Estão todos arrumados, todo mundo certinho, com as contas em dia. O que aconteceu que, de repente, alguns estão aí nesse estado crítico? A responsabilidade é de cada governador, de cada lugar, que fez o que não devia.